Pessoal, eu acho que ficou claro para todo mundo que por conta da quarentena, do encerramento de serviços, ônibus e aviões não mais fazendo serviços interestaduais, a ocupação dos leitos, a morte dos primeiros pacientes, acho que ninguém mais agora vai ficar com esse discurso negacionista que estavam antes, né? Ah, isso é histeria, isso é maluquice. Eu tô com relatos horrorosos, mas nós temos ainda alguns problemas para serem resolvidos e eu preciso que você assista esse vídeo e você haja. Eu preciso que você, olhando até a demografia do nosso canal, as pessoas, na maioria são de 25 a 34 anos, eu preciso que você comece a agir agora. Que em meio a essa loucura, ainda tem manipuladores, vagabundos, tentando tirar proveito da ignorância e da própria boa-fé dos nossos idosos. Eu vou explicar pra você. Pessoal, acho que já ficou bem claro pra todos vocês que essa história não é brincadeira, tá? Eu vou passar um áudio aqui pra vocês ouvirem e vocês tirarem suas conclusões. Pessoal, olha só, boa noite. Estou mandando um áudio porque tá difícil até escrever de tão preocupado que eu tô. Tô aqui no Samaritano Botafogo, tem 3 pacientes no CTI entubados graves em ventilação mecânica. Um tem 42 anos, sem comorbidade. Os outros são idosos. Tem 6 médicos do CTI afastados. Um dos médicos da emergência, Madureira, que é a esposa da Maricela, endoscopista, tá indo pro Samaritano Barra. Insuficiência respiratória, parece que vai ser entubado. A situação aqui, tem mais 4 aqui em insuficiência respiratória que vão pro tubo, que vão testar ainda pra Covid. Esses 3 já estão positivos pra Covid. A situação é muito grave. Além dele, eu vou ler um relato de um médico aqui, que tá no Twitter, tá? Já explodiu, estou num setor com um grave e um estável, ambos confirmados. 5 suspeitos, dos quais 2 é bem possível, vai ser punk. Esse setor abriu ontem aqui na cidade, já lotou. A previsão é que se abram só nesse hospital mais 350 leitos exclusivos para SARS coronavírus. E volto a repetir, ninguém sabe nada. Existe a experiência chinesa que te afirma que intubação traqueal e ventilação mecânica precoce são essenciais para a sobrevivência. E a experiência italiana que manda não misturar outras patologias no mesmo local. Não muito mais. É uma doença que vamos aprender a tratar à medida que tratamos. Corona só dá em velho. O paciente mais grave do meu setor tem 20 anos. Unidade lotada. Abrimos ontem durante o dia, passamos o dia trabalhando. Em 24 horas, todos os leitos já foram ocupados por casos suspeitos ou graves. Nesse ritmo, não tem sistema de saúde que aguente. Atenção, minha última vaga para um paciente. Atenção, 18 anos. O caso é extremamente grave, jovens já estão sendo pegos, tá? Eu tô vendo relatos em todos os locais de jovens também sendo afetados. Uma amiga nossa, a Júlia, ela é enfermeira, ela contou um relato de uma moça grávida de 26 anos que tá com o pulmão inteiro infeccionado. Então, não vai ser brincadeira. Em pouco tempo, olha só, a gente só tem 300 casos oficialmente relatados, obviamente que o número é muito maior, e os nossos leitos já estão totalmente ocupados. Você vai ter o problema, que é o problema mais grave do coronavírus, acontecendo logo mais, quando o número de infectados disparar, e aí os leitos vão acabar, e as pessoas não vão ter acesso à ventilação, ao ECMO e a aparelhos que permitam essa respiração artificial, tá? E aí eu vou jogar aqui o principal problema para vocês. Os brasileiros não querem fazer quarentena, os brasileiros querem continuar trabalhando. Nós somos um país que tem muita informalidade. O motorista de Uber, se não fizer Uber, ele vai passar fome, tá? O cara do Rappi, mesma coisa. O camelô, a pessoa na rua. Os pequenos comércios, fábricas, lojas, empresas que têm um capital de giro muito apertado, porque no Brasil é muito difícil ser empresário. Os juros é caro, a economia não se recupera. Essas pessoas não querem parar o negócio delas, senão elas vão também ter problema, o negócio vai quebrar. É dramática a situação. Mas, ao mesmo tempo, se você não fizer a quarentena, esse caso vai se tornar horrível e incontrolável no país, tá? Os idosos têm que ficar desesperadamente em casa, eles não podem ter contato, você não pode encontrar seus pais. Eu não vou encontrar mais meus pais nos próximos 60 dias. E meus pais, eu proibi, e eles mesmos já sabem disso, de encontrar meus avós. Meus avós têm que ficar isoladíssimos. A chance de meus avós morrerem se pegarem coronavírus é assim, de mais de 30% a 40%. É altíssima. Ainda mais não tendo ventilador e tubulação. Se você acha que eu estou exagerando, dá uma olhada nessas imagens na Itália, agora. Paola telecamera. Fai Paola telecamera.
Ma. Vamos. Triage. Chakruna matrimoniale. Shock 2. Shock 1. Tenta imaginar que é o teu pai ou tua mãe lá entubado. E olha que essas pessoas nessa imagem são as que têm sorte, porque elas tiveram acesso aos ventiladores, respiradores e estão tendo como fazer o tratamento. Outras tantas estão sem aparelhos e estão largadas à própria sorte, só tomando remédio e morrendo, tá? Já tem notícias onde os italianos, nos procedimentos deles, estão tendo que escolher. Os indivíduos com mais de 80 anos, com os casos mais graves, eles não ficam com esses respiradores, porque as chances de sobrevivência são menores, e eles vão morrer, tá? Isso pode acontecer com os familiares de vocês, mas eu falo com pesar aqui, isso provavelmente vai acontecer com os familiares de muita gente. Essa situação de guerra que vai tomar o Brasil não é brincadeira. E agora, quando eu falo proteja, eu vou falar especificamente de um problema que aconteceu nas últimas semanas. Envolve questões políticas, obviamente, e nós como movimento político temos a obrigação de alertar para isso, até porque, tá, seria irresponsável da nossa parte se abster dessa discussão só para não ter rage aqui. Que a quantidade de irresponsáveis que vem aqui, negacionistas, nos chamarem de histéricos, de alarmistas, é impressionante. Os idosos brasileiros são os maiores afetados também por outra doença, que são as fake news. Eles caem em páginas, canais de YouTube, sites de notícias, mentirosos, governistas, que tentaram ao longo dos últimos 2 meses reduzir o impacto do coronavírus. Por quê? Porque o governo Bolsonaro estava com medo de que isso impactasse na economia e ele não pudesse se reeleger eventualmente. Isso vai ser tema para a gente discutir em outros vídeos. O fato é, tentaram criar todas as teorias possíveis. O Marquês de Rabicó, né, não consigo nem tratar essa figura pelo nome, soltou um texto abjeto, num blog ligado ao Olavo de Carvalho, né, e eles até comemoraram, olha, esse texto aqui vai ficar aberto, ele não vai nem ser pago, vai ficar para o público, é um texto que ia, vamos dizer assim, ajudar as pessoas a se informar. No texto ele fala que basicamente que o coronavírus é um experimento de manipulação em massa dos comunistas chineses e tal. E tem muito velho, tem muito idoso acreditando nisso. Eu tô falando isso porque um parente de um amigo nosso teve que trancar o pai em casa, porque o pai não queria sair de casa, o pai tem mais de 60 e poucos anos, e o pai alegou que isso era uma invenção dos chineses comunistas. E ele não pôr, ele teve que brigar com a porra do pai dele, pro pai dele não eventualmente se infectar e não ter um aparelho de respiração artificial para tratar o coronavírus e o pai dele morrer. Inúmeros, milhares de idosos tiveram uma manifestação, não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro, com chance de pegar a porcaria do vírus, se abraçando, pulando, comemorando lá a AI-5. E essas pessoas são o grupo de risco, são um grupo preferencial para, infelizmente, morrer com a porcaria do Covid-19. Né? Essas pessoas foram levadas a erro por psicopatas, por sociopatas, que ficaram minorando isso aí. É óbvio que essa história de manipulação chinesa, e infelizmente nós temos que falar disso aqui no canal, em meio de uma crise de coronavírus, essa é mentira, tá? Já saiu um report, um paper da Nature, que é uma revista científica, falando que não há possibilidade de manipulação genética para criar artificialmente um vírus assassino. Eles mesmos falaram isso. O coronavírus está sendo estudado agora, tá? Então, tirem essas possibilidades malucas, tirem essa história de que ninguém está morrendo, de que não está acontecendo nada. Idosos vão morrer, os seus pais podem morrer. Então uma das primeiras receitas é deixar em casa. A segunda é, fale com ele, não deixe que eles continuem sendo manipulados por gente ruim. Gente que mente descaradamente para obter dividendos dos políticos, colocando a vida das outras pessoas em risco, é sociopata. Sociopata. Não deixe que os seus parentes caiam na mão de sociopatas. Porque dessa maneira você vai perder teus pais, você vai perder teus avós. Isso é extremamente grave, tá? Então, assim, as campanhas de quarentena estão começando, divulguem, façam, quem puder fazer home office, faça home office, quem puder não circular nas ruas, não circule nas ruas. Agora não é hora de fazer nada além de se proteger disso. A explosão do coronavírus no Brasil está acontecendo com uma velocidade de disseminação mais rápida do que Itália, do que Espanha e do que Estados Unidos.
é para se preocupar muito, até porque nós somos mais pobres e menos equipados do que todos esses países. Cuidem dos seus pais, protejam seus pais, porque o que tá vindo é muito feio, muito feio. Esse é o nosso recado. Um abraço para todo mundo. Inscreva-se no nosso canal, youtube.com/mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br/contribua.